Olá, meu nome é Franklin e eu vim falar sobre, no caso, como resolver alguns problemas de busca utilizando o NetworkX, né, que é uma biblioteca do Python. No caso, ela é utilizada para problemas de análise de rede. O problema que eu vou falar seria o caminho mais curto, o shortest path. Ele é utilizado para representar problemas, no caso, como havia falado, de rede. Ele vai mostrar qual o menor caminho para percorrer entre a distância, no caso entre dois nós dentro de uma rede. O NetworkX, ela é uma biblioteca que ela dá os seguintes benefícios. Ela é utilizada, como eu falei, para estrutura de dados de rede, no caso para gerar grafos, que eu já vou explicar o que é muitos algoritmos de gráfico padrão, estrutura de rede, medida de análise e geralmente para gráficos simples, né, que também é utilizado para isso. Os grafos, no caso, são representados como um conjunto não vazio de pontos ou vértices ligados por retas. No caso, nos desenhos aqui abaixo, os pontos vermelhos são os nós, também chamados de vértices, e as ligas que unem são as arestas, que no caso seria como se fosse um caminho de um ponto ao outro. No caso, essa abstração é bastante utilizada em diagramas também, né? É bastante conhecido também na matemática. É uma ferramenta de modelagem. Aqui mostra como funcionaria no caso o problema, né? Aqui nós temos vários nós e vários caminhos por onde percorrer, né? No problema que eu resolvi abordar, ele vai tratar da seguinte maneira: ele vai ver todos esses caminhos, todas essas possíveis, no caso, todas essas possibilidades, e ele vai calcular qual seria o mais curto para atingir, determinando a origem e o destino, né? Ele vai ver por onde vai, qual o maior caminho a se percorrer, e isso também é bastante utilizado em logística também, é utilizado também em mecanismos, principalmente no que a gente está abordando, que seria mecanismo de busca, no caso para encontrar um resultado mais rápido. Esse seria, no caso, é bastante condizente com o assunto. No caso, deixa eu mostrar aqui o código que eu fiz. Bom, aqui, no caso, utilizando a biblioteca, né, do NetworkX, tem a função network.graph, né, que é para gerar o grafo. Aqui vão ser adicionados os nós, né, e aqui as arestas. Seria como se fossem os destinos, no caso, né, as posições e as medidas dele, né? E abaixo, no caso, isso daqui seria uma variável justamente para dar o valor que nós queremos do gráfico, da origem e do destino, como eu falei anteriormente, né? E no caso o print para mostrar o valor. Mas antes mesmo eu queria falar a respeito um pouco. No caso, isso daqui seria para encontrar um caminho mais. Isso aqui está bem resumido, tá? Tá bem resumido. Seria para encontrar o caminho mais curto entre duas posições, né? Esse problema do caminho mais curto ele é fundamental em análise de rede, porque ele fornece uma solução conveniente para resolver um problema em Python, né? Para calcular redes complexas, para calcular várias variáveis, no caso. E o que seria interessante, no caso, deixa eu mostrar como ele funciona aqui. Bom, aqui deu os valores, né? Aqui seria, no caso, o caminho mais... Ele pegou, no caso, porque aqui, como eu fiz bem resumido, eu coloquei somente duas arestas, né, e três nós. Ele colocou, no caso, os valores que representavam, no caso, o caminho mais curto entre eles, né? Porém, tem como ter uma aplicabilidade disso daqui, um exemplo mais real, que seria esse código bem aqui. Eu fiz, no caso, eu fiz no PyCharm, porém, eu estou tendo uma dificuldade para rodar devido ao programa, mas aqui você pode notar que eu usei a biblioteca Matplotlib, que ele é justamente para gerar esses gráficos. É justamente para dar uma representação daquilo que foi escrito, daquilo que foi digitado. Nesse exemplo, ele é bem legal pelo seguinte, eu coloquei no caso como se fosse um exemplo real mesmo. Aqui no caso, aqui além de quando eu gerei a variável,
né? Eu coloquei entre as coordenadas, os pontos, no caso das posições, seriam os bairros de São Luís. Como tem aqui Centro, Monte Castelo, Alemanha, e eu dei as coordenadas para eles, né? Eu dei as coordenadas. E nas arestas, no caso, que seria a liga, o caminho que liga de um ponto ao outro, eu coloquei, no caso, a distância entre um e outro, um bairro e outro, né? Como tem aqui Centro, Monte Castelo, Centro São Francisco. Então, a ideia seria essa, usar, no caso, bairros, cidades, lugares como as posições, e o caminho entre eles seria as arestas. Então, da maneira como eu fiz uma maneira mais simples, ele poderia ser aplicado para essa maneira mais complexa também. Mais complexa, perdão. Também. Aqui no meu código, ele não tá rodando direito, porém a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. No caso aqui, ele daria o caminho mais curto entre todos os valores que eu coloquei aqui, no caso, entre os bairros, entre as arestas, e apontaria o início e o fim, para onde eu quero ir, no caso. Então, esse é um problema que eu achei muito válido essa pesquisa, achei muito interessante, como uma aplicação simples, quando a gente pode usar para uma coisa mais complexa, e eu vou levar adiante, pesquisar mais e estudar mais sobre isso, que eu achei bastante interessante. É isso.